Posso agregar uma parte aí? Não, dá licença. E nós estamos essa semana com verbete a respeito da ectoplasmia. Então, e foi trazido uma pergunta que falava sobre não pensar mal, né, de ninguém, mas em relação à questão do ectoplasta, professor Marco. Como que fica, então, nesse fator que você está falando aí? Ele altera muito mais nossa responsabilidade, né, de não pensar mal de uma pessoa. Existe uma questão que a gente trabalha, que é a consciencioterapia do ectoplasta, que é justamente por isso a responsabilidade da ectoplastia. A ectoplastia e a mobilização de energias, ela pode ser fundamentada tanto no perfil mais yang, de lobo frontal, de autodeterminação, em que a pessoa ela tem uma vontade, ela tem uma coativação atributiva e para-atributiva em relação àquela mobilização de energia. O que é a coativação atributiva? É quando a pessoa mobiliza os seus sentidos somáticos, ela mobiliza os seus atributos mentais e os seus atributos parapsíquicos em torno de um objetivo. Tá? Nesse processo de coativação em que ela faz, ela pode, de uma maneira menos qualificada, usar tonalidades de afeto, que a gente comentou aqui, da tonalidade, por exemplo, como uma agressividade anticosmoética, que ainda sejam remanescentes na patopensenidade dela, na pensenidade dela. Então, aquele ectoplasta, por exemplo, agressivão, brucutu, que você vê que tem... Eu estou fazendo o caricato, né? Isso vai aos poucos, isso vai se complexificando. Mas aquele ectoplasta caricato, que você vê que tem uma agressividade ainda anticosmoética dentro da sua essência. A coativação atributiva e para-atributiva ainda é assentada em algum nível de animalização, em algum nível de afetividade meio primária, de mobilização de uma energia meio guerreira, meio deslocada dentro daquilo que a gente objetiva como homeostaticologia. Existe um outro tipo de coativação atributiva em que é mais yin, em que a pessoa está mais assentada na autodescoincidenciologia, em que ela consegue serenizar. Às vezes a pessoa tem sampaco, por exemplo. Tá? E ela consegue, ela é menos guerreira, vamos dizer assim, chamando o perfil, e ela é mais pitya. Eu estou colocando elementos grosseiros, só para isso ficar didático. Tá? O ideal é a pessoa ter a qualificação das duas coisas. O mega relax, o mega relaxamento psicoativo, e ela ter também essa coativação atributiva baseada numa agressividade, mas aí o termo até agressividade é complicado a gente usar, numa coativação frontal racional. Então, às vezes, os dois tipos de ectoplastia, eles precisam caminhar para essa complexificação. E isso a gente trabalha na autoconsciencioterapia, a gente trabalha no processo da homeostaticologia, na neomaximologia do ectoplasta. Tá? Isso é bem importante e a gente vê como muito útil para a pessoa trabalhar. Tá? Eu acho que isso aí tem a ver com a força presencial da pessoa. Às vezes a pessoa, sem falar nada, serenamente, tranquilamente, ela tem muito mais potência energética do que aquela que é barulhenta. E tudo, aparentemente mais enérgica. Isso. E por causa disso mais posicionada ou mais agressiva. Isso não quer dizer nada. A consciência, às vezes, com serenidade, com tranquilidade, mas com a presença firme da energia dela, ela tem muito mais força. A força presencial multidimensional, né? E pela coerência interna da pessoa e a confiança que ela tem nas energias dela. Concordo. Então, aquilo não tem...
é inquestionável, não tem saída. A pessoa coloca a energia dela, tudo pacifica, muda na hora aquilo lá, não tem saída. Todo mundo vê, fica escancarado. Né? Então isso tem a ver. Para mim, isso tem ectoplasmia e tem uma energia forte que promove modificação, mas é suave. Né? O maior exemplo que a gente tem é a monja. Né? Sim. Quando ela chega, com aquele jeito dela, pacífica, tranquila, calma, tudo muda. Né? É isso aí, concordo. É.